Bom dia, irmãos, irmãs e amigos da Igreja Batista Nazaré, em especial a classe Santuário. Sejam todos bem-vindos a essa programação que tem o intuito de aproximar virtualmente, mas que faz com que nós compartilhemos a palavra de Deus, louvores, experiências, e é muito importante isso na nossa vida. E eu gostaria de ler para vocês alguns versículos do Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Irmãos, hoje é meu aniversário. Hoje é 14 de novembro, é o dia do meu aniversário. E eu estou muito feliz em compartilhar com vocês esse dia, em dar início a esse culto que fortalece sempre as nossas vidas. E como é bom a gente ter Deus no coração, porque Ele cuida a todo tempo, Ele cuida de nós. Amém. Eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Gratidão é a palavra. E é o homem para que mereça favor, que é o homem para que dele se lembre o Senhor. Somos nada, somos pó, mas o Pai nos sustém com imenso amor. Vê as nossas lutas, compreende a dor, sabe o que precisamos como ninguém. Lê nosso coração e transforma o medo em canção de louvor. Obrigado, bom Pai, pela vida, pelo pão de cada dia, por tua proteção, por manteres o universo com a tua poderosa mão, por tua palavra, luz para os nossos caminhos, por ouvires a oração e em resposta nos dares carinho e perdão. Te agradeço. Obrigado, bom Pai, por tua graça, pelos dons que tu nos dás, pela chance de usarmos a voz pra falar do amor com que cuida de nós. E por fim, porque em breve virás nos buscar, te agradeço, bom Pai, te agradeço. Canto muito obrigado, Senhor.
para que mereça favor, que é o homem, para que dele se lembre o Senhor. Somos nada, somos pó, mas o Pai nos sustém com imenso amor. Amém. Gratidão. Há muito tempo que a classe Santuário deseja a presença de Gisélia Cruz neste projeto litúrgico. Muito já ouvimos falar de suas reflexões fortes, com sua voz forte e sua imagem forte. Sempre elegantemente vestida, anda por aí, para onde for necessário andar, nos convidando a ouvir as vozes das mulheres invisibilizadas nos evangelhos. Gisélia é teóloga e historiadora, mestra em Educação e Contemporaneidade pela UNEB. É professora especialista em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena e é idealizadora do coletivo Negro Evangélico CUSH. Antes da pandemia, Gisélia esteve em nossa igreja nas comemorações do Dia da Mulher, falando da vida plena para todas as mulheres, e naquela noite nos conclamou a lutar contra toda forma de racismo, machismo ou discriminação, para que seja concretizada a promessa de Jesus Cristo, promessa de vida plena para todas as mulheres. Professora Gisélia, estamos muito felizes por você ter atendido ao nosso convite e agradecemos a Deus por sua vida. Gratidão. Olá, tudo bem? Eu sou Gisélia Cruz, teóloga, historiadora, professora mestra em Educação e Contemporaneidade. Fui convidada aqui pela Igreja Batista Nazaré, gratidão, para fazer uma breve reflexão para esse Novembro Negro, a partir de uma consciência negra. E eu quero falar um pouco sobre a diáspora judaica e a diáspora africana, certo? Então, vamos ver como essas diásporas, elas estão ali, existe um cruzamento, né? Elas estão em alguns momentos ali dialogando. Então, qual é o termo de diáspora? Diáspora é a dispersão do povo, de um determinado povo, do seu lugar de origem. Essa diáspora, ela pode ser, geralmente ela é forçada, né? Ela é forçada, ela vai ser por guerra, por perseguição, ou, no caso dos judeus e de africanos, também por escravidão. Então, já temos aí. Então, quando falamos da diáspora judaica, que é de onde o termo surge, nós vamos entender que tivemos a primeira diáspora, que temos ali, começa em Gênesis, no capítulo 13, de 14 a 17, quando Deus faz a promessa a Abraão e diz que a descendência dele seria como areia, né, que não poderia ser contada. Então, aí já é uma profecia. Vamos lá. Então, nós temos aí a primeira diáspora judaica, que acontece em 1586 a.C., quando o imperador babilônico, né, Nabucodonosor II, consegue invadir o reino de Judá, destruindo Jerusalém e deportando os judeus para a Mesopotâmia. E aí alguns também vieram, né, foram para o Oriente. Temos aí a segunda diáspora judaica,
que aconteceu bem depois da primeira, que vai ser no ano 70 depois de Cristo. Ocorreu porque os romanos destruíram Jerusalém, obrigando os judeus a irem para outros países da Ásia Menor, África ou sul da Europa. E aí, então, nós temos a segunda diáspora. E só como historiadora, nós temos aí também, lembra dos judeus novos que vieram para o Brasil? Lembra? Eles estavam ali em Portugal e vieram para cá no século XVI, nesse processo não é da colonização, mas da invasão, né? Aqui no Brasil, né? Aí temos também referências bíblicas com relação à diáspora judaica, dentro do Deuteronômio 28, de 15 a 25. Aí você vai ter toda a questão do povo de Israel se rebelando, e aí Deus é como se estivesse ali punindo. Mas também existem promessas, não é? A promessa da terra prometida, Deuteronômio ali 30, de 1 a 14. Essa promessa, inclusive, encontra seu cumprimento no Novo Testamento, em Romanos 2, 29. Então, nós temos aí a diáspora judaica. E a diáspora africana? Ela vai acontecer efetivamente ali no século XV, século XVI, sobretudo século XVI, quando povos africanos, eles são um processo, né, que foi uma trama complexa. E aí você vai ter a captura de homens, de mulheres, de crianças, e aí nós temos essa travessia forçada, sobretudo para chegarem aqui às Américas, né? Europa e América. Só para vocês terem uma ideia, são dados de 12 milhões de africanos que atravessaram o Atlântico. Desses 12 milhões, aí nós temos 5 milhões e mais algumas coisinhas, né? E mais 5 milhões e meio, vamos dizer assim, de africanos que vieram para o Brasil. Gente, 40%. 40% de africanos vieram forçosamente para o Brasil. Por isso o Brasil é essa nação negra. E como fica essa questão dos africanos espalhados agora forçosamente? E é importante que a gente tenha também conhecimento de quais povos que atravessaram aí o Atlântico. Então, nós temos aqui Benguelas, Cabindas, Angola, Mina, Mondolo e dentre outros povos. Isso é importante para a construção da nossa identidade. E falando sobre identidade, eu gosto muito de ler Stuart Hall, né? Quando ele vem e dá um livro, né, da Identidade e Mediações Culturais da Diáspora. Esse aqui é a Bíblia, para quem pesquisa sobre diáspora africana, que é o meu caso. Eu pesquiso sobre as religiões afro-atlânticas, sobretudo dos negros protestantes. E aí o que vai acontecer? Quando a gente pensa em Stuart Hall, ele vai dizer que a diáspora negra é modelada na história moderna do povo judeu. Olha aí. E aí ele vai dizer que, quando a gente pensa em Hall, ele vai dizer que a diáspora africana ela vai se assemelhar, sobretudo, na diáspora do Novo Testamento. E aqui nesse livro, ele vem e diz aqui, né, que o Primeiro Testamento é o que mais vai estar próximo à história dos caribenhos. E ele diz o seguinte: lá encontramos um análogo crucial para a nossa história, né? Do povo escolhido, violentamente levado à escravidão no Egito, de seu sofrimento nas mãos da Babilônia, da liderança de Moisés, seguida pelo grande êxodo, o movimento do povo de Já, que os levou do cativeiro e do retorno à terra prometida. E aí ele vai dizer que esta é a origem daquela grande narrativa de libertação, esperança e redenção do novo mundo, repetida continuamente ao longo da escravidão. Então, o Êxodo, ela tem fornecido sua metáfora dominante a todos os discursos libertadores negros do novo mundo. Muitos creem que essa narrativa do Velho Testamento seja muito mais potente para o imaginário popular
dos povos negros do Novo Mundo do que a assim chamada história do Natal. Então, Hall vai falar sobre essa questão da diáspora para os caribenhos, mas aí também nós podemos fazer ampliar, né, sobre a diáspora africana. Como nós, povo preto, conseguimos encontrar uma semelhança, não é, com a diáspora judaica. Então, para o Novembro Negro, né, nós, povo preto, pesquisadoras ou não é, precisamos buscar na Bíblia, não é, nós, povo preto, evangélicos e evangélicas, eu sou batista, precisamos buscar na Bíblia respostas para a história do povo negro em diáspora. Então, vamos pesquisar mais, vamos entender mais sobre a dinâmica, sobre o que é diáspora para a população negra e vamos, assim, construir um Novembro Negro consciente, né, de consciência. Não termos como no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, que a nossa consciência, que a nossa pele e a nossa consciência seja negra, tá certo? Então, assim, eu agradeço a oportunidade, estamos aí para contribuir mais ainda à Igreja Batista Nazaré, gratidão sempre. Tá? Beijo, Nilza, pastor Joel, Verônica e todas as pessoas que compõem essa maravilhosa comunidade de fé. Beijo, Deus abençoe vocês e eu espero ter contribuído. Sabores, ninguém sabe quem manda na senzala dessa triste vida. De Brasília, Bahia, Luanda, surge o ser na luta, na lida. De Brasília, Bahia, Luanda, surge o ser na luta, na lida. Por liberdade, da terra saudade, onde não tem senhores, nem escravos alforria, nem correntes ou rancores, só a paz e alegria. Nem correntes ou rancores, só a paz e alegria. Em Jesus aproximados, destruiu toda barreira, no seu sangue achegados, somos um pra vida inteira. Em Jesus aproximados, destruiu toda barreira, no seu sangue achegados, somos um pra vida inteira. Aliança que refaz o tempo cinza e perdido, quando gente oprimia, nada certo sem sentido, amor nos gestos se impedia. Nada certo sem sentido, amor nos gestos se impedia. Mais forasteiro, em navio sem rumo negreiro, não há dono
Jesus aproximados, destruiu toda barreira, no seu sangue achegados, somos um pra vida inteira. Em Jesus aproximados, destruiu toda barreira, no seu sangue achegados, somos um pra vida inteira. Surge nova humanidade, toda raça e irmandade, nova família traçada pela presença, brisa, luz da graça que revelada pela vida de Jesus, da graça que revelada pela vida de Jesus. Agora é tempo de harmonia, vida, festa, dança, folia, está repleto quilombo, um verdadeiro esperança, lugar comum, ombro a ombro, a missão em Cristo a quilombar, lugar comum, ombro a ombro, a missão em Cristo a quilombar. Em Jesus aproximados, destruiu toda barreira, no seu sangue achegados, somos um pra vida inteira. Em Jesus aproximados, destruiu toda barreira, no seu sangue achegados, somos um pra vida inteira. Bom dia, Igreja Batista Nazaré, bom dia, classe Santuário, bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. Começamos domingo passado a falar sobre nosso livro Remanescente de Quilombos, Escravatura, Disputas Territoriais e Racismo Institucional. E naquele momento falamos sobre as origens da escravatura, como ela vai sendo naturalizada e legitimada ao longo da história. Hoje nós queremos avançar um pouco mais, conversando com vocês sobre a escravatura africana no Brasil, a vinda de africanos para o Brasil e para a América, como aconteceu a invasão do continente africano, o papel do traficante no trabalho de escravos, de captação de escravos, e como a escravatura vai acontecendo no Brasil durante todo o período colonial e parte do período imperial. Iniciando o tema de hoje, então nós queríamos primeiro levantar aqui uma questão que considero importante. Alguns autores tentam justificar a escravatura africana no Brasil pela ideia de que na própria África havia escravidão. E aí era preciso desmistificar essa questão. Primeiro porque não existia uma sociedade escravagista na África. Não existiu também uma classe de escravos na África. A escravidão africana era uma escravidão doméstica, familiar, que só vai modificar esse caráter a partir do surgimento de uma outra figura vinda de fora, que é a figura do traficante de escravos. O traficante de escravos vai ter um papel fundamental no processo de escravização africana, uma vez que ele vai invadir o território africano.
vai promover guerras entre tribos, financiar algumas dessas guerras, né, tanto no litoral africano quanto no continente, né, no interior da África, para que ele possa então depois capturar escravos e vender aos colonizadores, sobretudo portugueses, espanhóis, holandeses, ingleses, inclusive que já tinham construído fortes, feitorias, onde poderiam depois embarcar escravos para o Brasil. Então a escravidão africana no Brasil, ela teve início, basicamente, né, a partir dessa figura que é o traficante e o esforço que ele faz, né, na captura e no desenvolvimento da escravidão africana. Uma outra questão que nós queremos levantar aqui é o fato de que, né, durante todo o período colonial, a escravidão africana no Brasil, ela vai ser considerada legal em função da vigência aqui no Brasil das ordenações do reino, né, que vão inclusive comparar, né, o escravo que aqui chegou, né, a bestas, a animais, né, e com isso determinar, né, como o comprador de um escravo ou o comprador de um animal poderia devolver esse animal ou esse escravo na medida que ele apresentasse defeito. Essa legislação, inclusive, que estabelece penas, né, penas de morte, penas de enforcamento, penas de açoites públicos, penas de desmembramento, né, do corpo do escravo, né, toda essa legislação, né, das ordenações, né, vão vigorar no Brasil até até a independência do Brasil, ou seja, até 1822, sendo que, em alguns aspectos, ela vai continuar vigendo até o advento do Código Civil brasileiro em 1916. A legislação portuguesa vai persistir no Brasil, tanto no período colonial e, de alguma forma, também, né, no período imperial. Acontece, entretanto, né, que após a independência do Brasil, e por pressão também do governo, né, inglês, ou seja, né, do Reino da Inglaterra, o Brasil, em 1826, assina um tratado, né, onde se obriga a impedir o tráfico a chegada no Brasil, ou o tráfico para o Brasil de escravos africanos. Esse tratado, assinado em 1826, será então objeto de uma lei de 1831 que efetivamente vai proibir o tráfico. Acontece que essa lei de 1831, ela não teve vigência, né? Os órgãos competentes que deveriam fazer a efetivação da lei não fizeram, e o contrabando de escravos continuou, e alguns autores estimam que durante esse período chegou ao Brasil mais de 800 mil escravos, e durante a metade do século XIX, pelo menos 2 milhões de escravos africanos chegaram ao Brasil. Ou seja, entre 1800 e 1850, com a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, pelo menos 2 milhões de escravos africanos chegaram ao Brasil. E grande parte desses na ilegalidade a partir de 1831. Esse período, na verdade, né, embora a lei fosse considerada uma lei para inglês ver, foi estímulo para a ação de abolicionistas, e se destaca bastante nessa luta abolicionista, né, o Luiz Gama, né, que era um advogado, ex-escravo, né, que consegue sua alforria e passa a defender escravizados aqui no Brasil, né, africanos que chegaram ao Brasil no período a partir de 1831. E ele consegue, com sua atuação, junto com André Rebouças, com Zé do Patrocínio, né, e com outros abolicionistas, a libertação de centenas de escravizados chegados ao Brasil naquele período. Ou seja, né, pelo relato que nós estamos fazendo aqui, vocês já observaram que há um tempo em que a escravatura brasileira ela é legal do ponto de vista, né, do apoio legislativo, da legitimação legislativa,
mas também ela passa a ser ilegal a partir do momento que uma lei proíbe o tráfico, né, e esse tráfico continua existindo. Lembrando uma coisa importante nessa história da escravatura brasileira, que a mulher, né, a escrava, todo filho nascido de mulher escrava também era escravo. Então a mulher também era uma reprodutora da escravidão, na medida que seus filhos também eram escravos e iam trabalhar para o Senhor, né, iam ser então escravizados. Bom, como é que essa história se modifica? Por que essa escravidão começa a ser abolida, ou como é que essa escravidão começa a ser combatida, né, e de quando, e a partir de quando? Também alguns autores vão dizer, né, que desde do século XVI começou a haver o combate à escravidão. Ou seja, a resistência do escravizado não começa no século XIX para obter a abolição em 1888. Não. A resistência começa no século XVI e José dos Reis fala, inclusive, na existência de quilombos na Bahia no início do século XVI, ou seja, por volta de 1560, e lembrando que Palmares também vai ter seu início no final do século XVI, ou seja, por volta de 1595. Essa resistência, né, vai começar já no século XVI e vai tomando corpo a cada ano e a cada século, né, e a cada leva de escravos que vem para o Brasil. Lembrando que a resistência, né, ela vai representar, né, ser representada por fugas, né, por revoltas e pela organização maior, né, do escravizado, que são os quilombos. Então o quilombo, na verdade, né, ele representa, ou representou para o escravo, o local onde ele podia novamente se unir, se reunir, se organizar, produzir e estabelecer um meio de vida que, na lógica, né, do escravizado, né, era a lógica da vivência na África. Era como se fosse um pouco de trazer a África para aquele ambiente. E o quilombo representou esse papel, né, além de ser o abrigo, além de ser o local, o esconderijo do escravizado, além de ser o local onde ele poderia conviver e viver em liberdade, também era o local onde ele poderia reproduzir o seu meio de vida, o seu modo de vida africano. E para encerrar, então queria ler aqui o que disse a Kátia Matoso a respeito do quilombo. Um quilombo é um esconderijo de escravos. O quilombo quer paz. Somente recorre à violência se atacado, se descoberto pela polícia ou pelo exército que tentam destruí-lo, ou se isto for indispensável à sua sobrevivência. Quilombos e mocambos são constantes na paisagem brasileira desde o século XVI. E Clóvis Moura, dando uma linguagem ainda mais ou menos poética a essa situação, diz que o quilombo era uma instituição natural na sociedade escravista. As fugas sucessivas que decorriam da própria situação do escravo e exigiu que se organizassem núcleos capazes de receber o elemento que necessitava, como é natural, conviver com os semelhantes para sobreviver. Então, Clóvis Moura encerra, né, essa compreensão de escravo, trazendo a ideia da vivência, da convivência e do relacionamento entre aqueles que vieram da África e que aqui estavam, né, como escravizados. Então, por hoje, nós agradecemos a atenção de vocês e continuaremos no próximo domingo, onde nós já vamos começar a trabalhar a questão dos remanescentes de quilombos e a titulação dos seus territórios. Um pouco além do presente, alegre o futuro anuncia a fuga das sombras da noite, a luz de um bem novo dia. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e ardor transforma em plena alegria. A nossa espera e ardor transforma em plena alegria.
faz, promessa da tua presença, que vida abundante nos traz. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e a dor transforma em plena alegria, a nossa espera e a dor transforma em plena alegria. Saudade da terra sem males, do Éden de plumas e flores, de paz e justiça irmanadas, num mundo sem ódio nem dores. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e ardor transforma em plena alegria, a nossa espera e ardor transforma em plena alegria. Saudade de um mundo sem guerras, anelo de paz e inocência, de corpos e mãos que se encontram, sem armas, sem morte e violência. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e ardor transforma em plena alegria, a nossa espera e ardor transforma em plena alegria. Saudade de um mundo sem donos, ausência de fortes e fracos, derrota de todo sistema que cria palácios, barracos. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e ardor transforma em plena alegria, a nossa espera e ardor transforma em plena alegria. Já temos preciosa semente, Senhor do teu reino agora, futuro ilumina o presente, tu vens e virás sem demora. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e ardor transforma em plena alegria, a nossa espera e ardor transforma em plena alegria. Senhor, fogo, queimaram palmares? Nasceu Canudos. Fogo, queimaram Canudos? Nasceu Caldeirões. Fogo, queimaram Caldeirões? Nasceu Pau de Colher. Fogo, queimaram Pau de Colher? E nasceram tantas outras comunidades que os vão cansar se continuarem queimando. Porque mesmo que queime a escrita, não queimarão a oralidade. Mesmo que queimem os símbolos, não queimarão os significados. Mesmo queimando o nosso povo, não queimarão a ancestralidade. Senhor, nós te glorificamos, louvamos e rogamos as tuas misericórdias para que sigamos resistindo, lutando, plenos de fé e esperança. Amém. Devagar, fazendo eu pensar no passado, recordações de um tempo que ficou pra trás.
a verdade nos falam das coisas da vida. O que importa é o amor que te acompanhe por onde você for. O que importa é que o amor esteja sempre dentro de nós, de nós. O que importa é saber que o futuro só pode prometer, mas emoções que também serão passado, lembranças de amor. Meus pensamentos vão pro ar, trazendo muita coisa de volta. Recordações de um tempo que não volta mais jamais. São muitas coisas pra sentir, são emoções vividas que carregamos no peito pro resto da vida. O que importa é o amor que te acompanhe por onde você for. O que importa é que o amor esteja sempre dentro de nós, de nós. O que importa é saber que o futuro só pode prometer, mas emoções que também serão passado, lembranças de amor. O que importa é o amor que te acompanhe por onde você for. O que importa é que o amor esteja sempre dentro de nós, de nós. O que importa é saber que o futuro só pode prometer, mas emoções que também serão passado, lembranças de amor. Mas emoções que também serão passado, lembranças de amor. Além do presente, alegre o futuro anuncia a fuga das sombras da noite, a luz de um bem novo dia. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida recria a nossa espera e ardor, transforma em plena alegria.